No ar, podcast FURB FM. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Cidadania no mês de maio, o número de famílias em extrema pobreza cresceu cerca de 20% em um ano nas 3 maiores cidades catarinenses, Joinville, Florianópolis e Blumenau. Aqui na cidade, o crescimento foi de 19,2% e, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, a procura por auxílio na cidade triplicou. Para entender melhor como nós chegamos a essa situação, a equipe da FURB FM conversou com o professor Lucas Heigert, do curso de Serviço Social da Universidade. Ele apontou pelo menos 3 motivos que levaram ao aumento da extrema pobreza aqui no Brasil. Primeiro foi as políticas que foram implementadas na tentativa de sair da crise que se instaurou em 2015 no Brasil. Foi feito um processo de tentativa de alavancar a nossa economia, né, e de fortalecer a nossa economia através de investimentos da iniciativa privada. Esse movimento ele teve como contrapartida um processo de precarização das condições de trabalho, né, e enfraquecimento das políticas de seguridade, tá? Então a nossa força de trabalho ela passou a ser colocada numa posição de insegurança muito grande e fragilidade por conta dessa situação, certo? As políticas e as reformas, né, do Estado que foram propostas, principalmente a reforma trabalhista e a previdenciária, eles retiraram da população, da nossa força de trabalho, grande parte dessa segurança. Do tripé da seguridade, saúde, assistência e previdência, né, o acesso a benefícios já havia ficado de uma forma mais precária. Grande parte da nossa força de trabalho acabou sendo colocada na informalidade e aqueles que estavam na formalidade ainda não conseguiam reunir os requisitos mínimos para acessar os benefícios. A pandemia foi o segundo ponto levantado pelo professor Lucas. A política econômica, né, manteve o país num processo de estagnação, ali com um PIB em volta de 1%, certo? E é uma condição de fragilidade. Quando veio a pandemia, né, ela atinge o Brasil dentro desse panorama. E aí as medidas restritivas que foram necessárias e são necessárias ainda para que a gente contenha a pandemia, fazem com que nossa economia sofra ainda mais, né? Então, tivemos que fazer fechamento de vários setores, né, principalmente o setor de serviços, devido à questão do distanciamento social, né, foram setores que sofreram bastante. Então, isso leva a um agravamento da situação das famílias que dependem única e exclusivamente do seu trabalho para conseguir se manter. Lucas também comentou os problemas que tivemos em relação ao combate à pandemia. O terceiro fator foi as políticas de combate à pandemia, né, que no Brasil não foram eficazes, né? Então a gente não teve um processo de controle total da doença e ao mesmo tempo a gente também não teve um processo de segurança para essa população que estava sendo atingida. O auxílio emergencial ele funciona, mas funciona como um paliativo, né, porque à medida que ele cessa essa população, ela se encontra num processo de total insegurança, né, e ela é jogada diretamente dentro da pobreza extrema. Então, se num primeiro momento o auxílio emergencial tirou muita gente da extrema pobreza, no momento posterior ele recoloca toda essa população de volta na extrema pobreza e traz ainda junto com ela aquelas pessoas que estavam, né, mesmo que diretamente dependendo da ajuda desse auxílio. O número nacional que se projeta para o aumento da extrema pobreza é até maior do que o catarinense, né? Então ele vai girar em torno, algumas projeções levam até 50% de aumento da extrema pobreza no Brasil. Ele finalizou lembrando que é necessário fortalecer a seguridade social no país. As políticas, né, que estão em efetividade ainda
para combate à Covid, né, e a pandemia, elas ainda não mostraram nenhuma força para conseguir tirar a população dessa situação, né? É necessário que a gente faça uma política efetiva para fortalecer a Seguridade Social, né, reforçando os campos da saúde, da previdência e da assistência social, né, para além de simplesmente distribuição de benefícios, tá? E ao mesmo tempo construir uma política consistente de geração de emprego e renda para a população. A partir do momento que a população começa a ter acesso novamente a emprego, a renda, né, de forma mais eficaz, efetiva, né, e duradoura, ela começa a se reorganizar e aí ela começa paulatinamente a sair dessa situação. O Ministério da Cidadania classifica dentro da linha de extrema pobreza as famílias que recebem menos de R$ 89,00 por mês, ou seja, menos de R$ 3,00 por dia. Produção e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.